Funeral da Constituição da República Portuguesa. Manifesto do Luto. Mutilações à Constituição e declaração contra os Pôncio Pilatos e os Judas Iscariotes. O movimento Revolução Branca nada tem contra os partidos políticos. Bem pelo contrário, consideramos os partidos políticos um pilar fundamental da nossa democracia. O nosso combate é contra esta classe política antes e pós-Troika. Vocês, classe política, uns de forma passiva, outros de forma ativa, foram responsáveis por 3 bancarrotas. Em 1977, em 1983 e em 2011, que ocorreram durante 40 anos de vigência do nosso regime democrático. Vocês, classe política, foram responsáveis por gerir o maior fluxo de meios financeiros entrados na economia portuguesa sem paralelo na nossa história. Vocês, classe política, foram eleitos com um único propósito: aplicar a declaração escrita que traduz os ideais e orientações da sociedade portuguesa. Essa declaração tem um nome: Constituição da República Portuguesa, também conhecida por Lei Suprema. Movimento Revolução Branca, Força Independente de Cidadãos. Assembleia da República, 25 de abril de 1914. Vocês sabiam, classe política, pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal atualmente se encontra poderia acontecer a qualquer momento. E nada fizeram para o evitar, bem pelo contrário. Vocês, classe política, permitiram que autênticas redes mafiosas, através dos aparelhos dos partidos políticos, se introduzissem nas estruturas do Estado, orientando investimentos e recursos em função dos interesses de alguns e não do coletivo. Vocês, classe política, que tinham a obrigação de zelar pelo nosso futuro em segurança, criaram e criam estruturas repetidas no próprio Estado para se alimentarem. Alimentaram e alimentam, no orçamento, milhares de entidades que não tinham, nem têm de prestar contas. Controlaram e controlam setores estratégicos, fomentando monopólios e cartéis para obter o maior lucro no mais curto espaço de tempo, prejudicando assim toda a restante economia, a que juntaram e juntam os centros de interesses, como a grande maioria das parcerias público-privadas, organizando o país de modo a viverem à custa dos cidadãos e não para os cidadãos. Vocês, classe política, através de uma tática ardilosa de contra-informação, utilizada, neste caso, em defesa de interesses económicos obscuros, procuram confundir a opinião pública portuguesa, recorrendo aos bodes expiatórios para justificar tudo o que de mal nos aconteceu ou acontece. A crise financeira, os mercados, as pessoas habituarem-se a viver acima das suas posses. Temos baixos índices de produtividade, temos de ser mais poupados, temos de mudar de vida, a Troika, e desde que fomos resgatados, para além de outros, a Constituição da República Portuguesa. Vocês, classe política, ao acusar os cidadãos de serem os responsáveis por mais esta bancarrota, tentaram evitar que se fale dos verdadeiros responsáveis, de modo a apurar as mais reais causas que nos trouxeram a esta miséria e punir os culpados. O movimento Revolução Branca procurou, com as participações-crime, contra titulares de cargos políticos, por traição à pátria e por atentado contra a Constituição da República Portuguesa, deu-vos a possibilidade de separar o trigo do joio. Apesar de todas as provas documentais apresentadas, as respectivas participações-crime foram arquivadas, sem se proceder a qualquer inquérito e, como tal, sem serem ouvidas quaisquer testemunhas.
Vocês, classe política, apesar de devidamente informados, todos optaram pelo silêncio absoluto. Quem governou em tempos idos, quem atualmente governa e aqueles que nunca foram governo. Vocês, classe política, tinham a obrigação de apurar as responsabilidades daqueles que nos governaram, legislaram e representaram na mais alta magistratura do Estado, quanto ao estado de total insolvência e bancarrota em que caímos, promovendo uma rigorosa e esclarecedora investigação. Vocês, classe política, tinham obrigação, face ao sentimento transversal a todos os cidadãos, de total e crescente desprezo pela vossa classe, de aproveitar a atitude do movimento Revolução Branca para separar o trigo do joio. Tal esclarecimento, seguramente, contribuiria para aumentar a credibilização dos titulares de cargos políticos junto dos cidadãos e evitar, caso algo fosse apurado, que situações idênticas se repetissem ou saíssem impunes, garantindo a existência de uma verdadeira democracia em Portugal. A vossa opção, classe política pós-Troika, foi clara: conseguir um feito, procurar branquear o passado e continuar a assegurar o vosso futuro, não interessando falar nem agir sobre os crimes do passado, porque esses também são os vossos crimes. Vocês, classe política antes e pós-Troika, desperdiçaram a última oportunidade que vos foi concedida. Mutilações sobre a Constituição da República Portuguesa. Vão ser tornados públicos os artigos da Constituição da República que foram mutilados. As provas sobre as diversas mutilações sofridas encontram-se descritas nas nossas páginas oficiais. Princípios fundamentais, artigo número 1 da República Portuguesa. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo número 2, Estado de Direito Democrático. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e o aprofundamento da democracia participativa. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo número 3, Soberania e Legalidade. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo número 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea A. Garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea C. Defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo número 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea D. Promover o bem-estar. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea D. Promover a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea D. Promover a efetivação dos direitos económicos e sociais. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea E. Defender a natureza e o ambiente. Mutilação. Princípios fundamentais, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. Alínea E. Preservar os recursos naturais. Mutilação.
Princípios fundamentais, artigo 9. Tarefas fundamentais do Estado. A linha G. Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo número 13. O princípio da igualdade. Número 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de situação económica ou condição social. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo 48. Participação na vida pública. Número 2. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre atos do Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo 51. Associações e partidos políticos. Número 5. Os partidos políticos devem reger-se pelos princípios da transparência. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo 64. Saúde. Número 2. O direito à proteção da saúde é realizado, a linha B, pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente a proteção da infância. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo 64. Saúde. Número 2. O direito à proteção da saúde é realizado, a linha B, pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente a proteção da velhice. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo 64. Saúde. Número 2. O direito à proteção da saúde é realizado, a linha B, pela criação de condições económicas, sociais e culturais e ambientais que garantam designadamente a melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo número 67. Família. Número 1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Mutilação. Direitos e deveres fundamentais, artigo número 68. Paternidade e maternidade. Número 1. Os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do país. Mutilação. Organização económica, artigo 80. Princípios fundamentais. A organização económica ou social assenta nos seguintes princípios. A linha A. Subordinação do poder económico ao poder político democrático. Mutilação. Organização económica, artigo 80. Princípios fundamentais. A organização económica ou social assenta nos seguintes princípios. A linha D. Propriedade pública dos recursos naturais e de meios de produção de acordo com o interesse coletivo. Mutilação. Organização económica. Artigo 81. Incumbências prioritárias do Estado. Incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, a linha A. Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial dos mais desfavorecidos, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Mutilação. Organização económica, artigo 81. Incumbências prioritárias do Estado. Incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, a linha F. Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas
e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral. Mutilação. Organização Económica, artigo 93. Objetivos da política agrícola. Número 1. São objetivos da política agrícola, a linha A. Aumentar a produção e a produtividade da agricultura, dotando-a das infraestruturas e dos meios humanos, técnicos e financeiros adequados, tendentes ao reforço da competitividade e a assegurar a qualidade dos produtos, a sua eficaz comercialização, o melhor abastecimento do país e o incremento da exportação. Mutilação. Organização Económica, artigo número 99. Objetivos da política comercial. São objetivos da política comercial, a linha C, o combate às atividades especulativas e às práticas comerciais restritivas. Mutilação. Organização Económica, artigo 100. Objetivos da política industrial. São objetivos da política industrial, a linha A. O aumento da produção industrial num quadro de modernização e ajustamento de interesses sociais e económicos e de integração internacional da economia portuguesa. Mutilação. Organização Económica, artigo 100. Objetivos da política industrial. São objetivos da política industrial, a linha D. O apoio às pequenas e médias empresas e, em geral, às iniciativas e empresas geradoras de emprego e fomentadoras de exportação ou de substituição de importações. Mutilação. Organização Económica, artigo número 101. Sistema financeiro. O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social. Mutilação. Declaração contra os Pôncio Pilatos e os Judas Iscariotes. Vocês, classe política, procuraram esconder todas as mutilações sobre a Constituição da República Portuguesa, praticadas de forma sistemática e continuada, agindo no presente como no passado, adotando o estilo que mais vos convém. Um dia, adotando o melhor estilo de Pôncio Pilatos, lavando as mãos sobre o sangue, suor e lágrimas de milhões de inocentes, e outro dia, adotando o melhor estilo de Judas Iscariotes, levando milhões de cidadãos à miséria e à escravidão por dívidas, a troco do vosso benefício pessoal. A 17 de maio de 2011 é assinado um memorando de entendimento de Portugal com 3 instituições internacionais com o título Memorando de Entendimento sobre as Condicionantes de Política Económica, que é a maior prova viva, entre outras, do desrespeito continuado e permanente pela nossa Lei Suprema. Organização Económica, artigo 102, Banco de Portugal. O Banco de Portugal é o Banco Central Nacional e exerce as suas funções nos termos da lei e das normas internacionais a que o Estado português se vincula. Compete ao Banco de Portugal aconselhar o Governo nos domínios económico e financeiro. Compete especialmente ao Banco de Portugal velar pela estabilidade do sistema financeiro nacional. Governadores do Banco de Portugal, António José Fernandes de Sousa, entre 1994 e 2000. Vítor Constâncio, entre 2000 e 2010. Vocês sabiam, pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal atualmente se encontra poderia acontecer a qualquer momento e nada fizeram para o evitar. Organização do poder político, o Presidente da República, artigo 120, definição. O Presidente da República representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas e é, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas.
A Constituição é considerada a lei fundamental ou o conjunto de normas e princípios que regulam a organização política de um Estado, as atribuições dos seus órgãos de soberania, as relações entre estes e entre o Estado e os particulares, bem como os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Para garantir a aplicabilidade dos princípios fundamentais expressos na Constituição da República Portuguesa, é necessário criar uma economia sustentável, capaz de gerar recursos financeiros sustentáveis, de modo a garantir a independência nacional e as condições políticas, sociais e culturais que a promovam. É crítico o cumprimento escrupuloso de todas as normas constitucionais, sob pena, se assim não for, de existir uma factual perda de soberania e legalidade, conforme o artigo 3º. A aprovação de um orçamento de Estado, a sua promulgação e consequente execução tem de ser, em si, o garante da independência nacional, da unidade do Estado e do regular funcionamento das instituições democráticas, ou seja, é a defesa da própria Constituição. Desrespeitaram os mais básicos princípios da boa governação, ao aprovar e promulgar de forma sistemática e continuada orçamentos de Estado com déficits, refletindo-se inevitavelmente no aumento da dívida, pondo em causa o desenvolvimento económico e os princípios de equidade intergeracional. Desrespeitaram regras elementares de gestão empresarial ou familiar. Nunca ter mais custos que proveitos e poupar, transmitindo um sinal claro à sociedade portuguesa através de atitudes e incentivos fiscais para seguirem o mesmo caminho. Segundo o descrito no artigo 127.3 da Constituição, organização do poder político, Presidente da República, posse e juramento. No ato de posse, o Presidente da República eleito prestará a seguinte declaração de compromisso: juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Presidentes da República Jorge Sampaio, entre 96 e 2001, e entre 2001 e 2006. E Aníbal Cavaco Silva, entre 2006 e 2011. Vocês sabiam, pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal atualmente se encontra poderia acontecer a qualquer momento, e nada fizeram para o evitar, bem pelo contrário. Segundo o descrito no artigo 161, a linha G da Constituição, organização do poder político, Assembleia da República, competência política e legislativa, compete à Assembleia da República aprovar as leis das grandes opções, dos planos nacionais e o Orçamento de Estado sob proposta do Governo. Segundo o descrito no artigo 162, da linha A, da Constituição, organização do poder político, Assembleia da República, competência de fiscalização, compete à Assembleia da República, no exercício das suas funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Deputados enquadrados nas legislaturas correspondentes aos governos constitucionais, 13º entre 1995 e 1999, 14º entre 1999 e 2002, 15º entre 2002 e 2004, 16º entre 2004 e 2005, 17º entre 2005 e 2009 e 18º entre 2009 e 2011. Vocês sabiam, pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal atualmente se encontra poderia acontecer a qualquer momento, e nada fizeram para o evitar. Antes, pelo contrário. Aqueles que votaram favoravelmente os orçamentos de Estado deficitários tiveram um papel ativo na construção desta miséria. Aos outros,
que votaram contra, mas depois nada fizeram, tiveram um papel passivo na referida construção. Segundo o descrito no artigo 199 da alínea A da Constituição, organização do poder político, governo, competência administrativa, compete ao governo, no exercício das suas funções políticas, elaborar os planos com base nas leis das respectivas grandes opções e fazê-los executar. Segundo o descrito no artigo 199, alínea B, da Constituição, organização do poder político, governo, competência administrativa, compete ao governo, no exercício das suas funções políticas, fazer executar o Orçamento de Estado. Primeiros ministros dos governos constitucionais do 13º entre 95 e 99, António Guterres. Do 14º entre 99 e 2002, António Guterres. Do 15º entre 2002 e 2004, Durão Barroso. Do 16º entre 2004 e 2005, Santana Lopes. Do 17º entre 2005 e 2009, José Sócrates. E do 18º entre 2009 e 2011, José Sócrates. Vocês sabiam, pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal atualmente se encontra poderia acontecer a qualquer momento e nada fizeram para o evitar, bem pelo contrário. Segundo o descrito no artigo 189 da Constituição, organização do poder político, governo, solidariedade governamental, os membros do governo estão vinculados ao programa do governo e às deliberações tomadas em Conselho de Ministros. Ministros dos governos constitucionais, por exemplo, do 13º entre 95 e 99, José Sócrates, António Costa, Jaime Gama, Jorge Coelho, entre outros. Do 14º entre 99 e 2002, Jaime Gama, José Sócrates, António Costa, António José Seguro, entre outros. Do 15º entre 2002 e 2004, Manuela Ferreira Leite, Paulo Portas, Luís Marques Mendes, José Luís Arnaud, entre outros. Do 16º entre 2004 e 2005, Paulo Portas, Nuno Moraes Sarmento, António Bagão Félix, José Pedro Aguiar Branco, Luís Nobre Guedes, entre outros. Do 17º entre 2005 e 2009, Teixeira dos Santos, Pedro Silva Pereira, Alberto Costa, Augusto Santos Silva, entre outros. E do 18º entre 2009 e 2011, Teixeira dos Santos, Pedro Silva Pereira, Alberto Martins, Jorge Lacão, entre outros. Vocês sabiam, pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal atualmente se encontra poderia acontecer a qualquer momento e nada fizeram para o evitar, bem pelo contrário. Da parte de quem nos governou, pelo menos desde 1998 até à data da assinatura do Memorando de Entendimento com a Troika, a opção foi clara: beneficiar as relações sombrias entre os interesses privados e o Estado, viverem do sistema partidário ou à sombra dele, não se lhes conhecendo nenhuma atitude de revolta dentro ou fora dos seus partidos para alterarem a situação de desastre anunciado. Foi esta conduta permanente, de má governação, que se orienta não para os fins públicos, mas para os mais obscuros interesses que raiaram a corrupção, que nos conduziu à terceira bancarrota em 40 anos de democracia. Sem dúvida, um recorde mundial histórico. Os que hoje nos governam e que proclamam em voz alta a necessidade de assumirmos um elevado sentido patriótico e de sacrifício, foram os mesmos que durante estas 2 últimas décadas alternaram entre governo e oposição, desempenharam cargos de relevo, beneficiando de todas estas relações sombrias. Esta classe política, que tinha a obrigação de zelar pelo nosso futuro em segurança, criou e cria estruturas repetidas no próprio Estado
para se alimentar, alimentou e alimenta no orçamento milhares de entidades que não tinham nem têm de prestar contas. Controlou e controla setores estratégicos, fomentando monopólios e cartéis para obter o maior lucro no mais curto espaço de tempo, prejudicando assim toda a restante economia, a que juntou e junta os centros de interesses, como a grande maioria das parcerias público-privadas, organizando o país de modo a viverem à custa dos cidadãos e não para os cidadãos. A classe política pós-Troika conseguiu um feito. Foi para isso que foram para o poder, para branquear o passado e continuar a assegurar o seu futuro. Responsáveis pelos crimes do passado? Nenhum. Esta classe política foi trilhando o seu caminho. Presidente da República em funções, Aníbal Cavaco Silva. Deputados enquadrados na legislatura correspondente ao Governo Constitucional em funções, 19º. Primeiro-Ministro em funções, Pedro Passos Coelho. Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas e correspondentes ministros. E é este o seu legado. Um rasto inimaginável de degradação de um país com taxas de suicídio superiores aos mortos em acidentes de viação, com milhares de famílias que são o berço de qualquer nação com fome, ou completamente desestruturadas pela imigração forçada, ou destruídas pelo desemprego, milhões de cidadãos desempregados e outros tantos com empregos precários. Aos Pôncio Pilatos e aos Judas Iscariotes mencionados dizemos: vamos colocar dentro da cerca os bodes expiatórios que nos tentam impingir todos os dias como justificação para o estado a que chegamos. Vamos nos concentrar no que nos fez chegar a este ponto. Unir os cidadãos, punir os culpados e afastar os incompetentes, pois é a única via para evitar que males do passado se venham a repetir no futuro. Depois de enganados, roubados e escravizados, só nos resta um caminho: começar de novo. Contribuir para o aprofundamento da democracia, reconstruir Portugal e torná-lo um excelente exemplo de boa governação. Do livro Corrupção e os Portugueses, Atitudes, Práticas e Valores, de Luís Sousa e João Triães, retiramos a seguinte frase: uma ordem política que não providencia aos seus cidadãos os instrumentos de salvaguarda do bem-estar, que não resolve os seus problemas, que não desempenha bem as suas funções de regulação dos problemas sociais, será sempre considerada ilegítima, independentemente do modo democrático como sejam tomadas as decisões ou de quão aberto seja o processo de decisão à participação dos cidadãos. Com o poder que é concedido à sociedade civil pelo artigo 21º da Constituição, direito de resistência, todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias. O movimento Revolução Branca, força independente de cidadãos, irá resistir, como oposição a este regime de falsa democracia, e orientando sempre para a não violência, recorrendo às mais diversas formas de combate cívico. Unir os cidadãos, punir os culpados, afastar os incompetentes, contribuir para a alternativa, reconstruir Portugal, tornando-o exemplo de boas práticas, serão os nossos objetivos orientadores do movimento Revolução Branca, força independente de cidadãos. Primeiro ignoram-nos, depois riem-se de nós, depois combatem-nos e, por fim, vencemos. Políticos criminosos, estamos à vossa espera.